Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Cláudia Maria Duarte e este é o programa Papo de Domingo com as Engenheiras do NESUL. A nossa convidada de hoje é jornalista e engenheira civil. Mora faz 8 anos nos Estados Unidos e fez um mestrado e está fazendo PhD em uma das melhores universidades do mundo na área de engenharia. Seja muito bem-vinda, Juliana Pereira. Muito obrigada, Cláudia, obrigada pela introdução. O prazer é meu de estar aqui. É uma honra sempre estar de volta às minhas raízes, né? Eu sou, né, nasci aí no Sul, a família toda daí, e claro, Brasil, né? Minha terra amada de onde eu vim. Somos nós que agradecemos. Juliana, você tem uma carreira internacional invejável, vamos dizer Ah, assim, por obrigada. todos, tá? É muito bonito de ver essa tua carreira. Eu gostaria que você contasse qual foi e qual está sendo o seu desafio nessa carreira internacional. Olha, eu acho que para todo mundo que vem para uma carreira internacional, além de você ter que começar literalmente do zero, né? Porque, por exemplo, eu vim para cá, eu vim para os Estados Unidos para o meu mestrado e para o meu doutorado. No Brasil, eu já era uma engenheira, né? Já tinha meu CREA, como se diz, já estava trabalhando na área. E aí você vem para cá para ser estudante. Aqui nos Estados Unidos, eu vou ter que refazer todo o meu processo do PE License, que é o Professional Engineer License. Então, você realmente tem que começar sua carreira do zero, né? Então, eu acho que profissionalmente, esses são um dos principais desafios. Então, obviamente, você tem que também se preocupar. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com Earthquake Engineering, que é terremotos. No Brasil, a gente não tem terremoto, né? Então, você tem que abranger novos conhecimentos que não eram da sua área, inicialmente, né? E, claro, aquelas tradicionais desafios de morar fora do país, né? Por exemplo, eu lembro na minha primeira aula do mestrado, eu estava com o celular procurando, assim, uma palavra em inglês que eu não sabia o significado, que o professor falava. Eu falei, meu Deus, mas o que que significa isso? E eu não sabia. E eu fui no Google dar uma pesquisada. E o professor olhou para mim e falou assim que não era para eu ficar no Facebook no meio da aula. Eu falei, mas eu tô no Google, eu só tô no tradutor. Então, tem essas dificuldades básicas, né, que às vezes a gente enfrenta do dia a dia, de uma palavra ou outra que você ainda não conhece. Hoje eu confesso que eu tenho a dificuldade oposta, porque boa parte, né, da minha pesquisa, principalmente quando eu vou apresentar minha pesquisa de doutorado, em português, às vezes eu não sei as palavras em português, porque eu estudei toda essa. Por exemplo, a minha pesquisa, eu trabalho com terremotos lunares, então eu falo muito dos moonquakes. E não existe uma palavra em português para moonquakes, né? Certo? São Sim. terremotos na Lua. Então, às vezes eu não sei mais apresentar minha pesquisa em português. Mas eu acho que os principais dificuldades também envolve todo o processo de adaptação e também aquela coisa, né, tipo, mas eu vim para cá 100% sozinha, depois veio meu marido e tal, mas você chega aqui, eu literalmente dormi uma semana num, num, numa cobertinha que eu tinha na mala, porque eu não sabia onde comprar o colchão, eu não tinha carro para comprar o colchão, para carregar o colchão para casa, não sabia como fazer esse processo ainda. Cheguei assim, ainda estava conhecendo a cidade. Então, até você, né, se estruturar, demora um pouquinho. Com certeza, e é muito difícil, né? É tudo, né, Juliana? A cultura, as pessoas, enfim, como você explicou, sozinha. E como foi Uhum. essa trajetória, Juliana? Eu disse assim, invejável, mas é uma pessoa que está trazendo uma visão para o futuro para as meninas, porque você comentou quando nós trocamos informações, né? E você aceitou fazer parte e como convidada da live, você disse assim, olha, eu tenho alguns projetos que eu faço parte aqui na universidade, onde eu faço o meu PhD, que é passar a engenharia para as meninas e para os meninos
né? Essa diferença. Então, como que foi essa trajetória e esse projeto? Foi você que criou? Como que funciona? Que é muito interessante e é uma inspiração muito grande, tanto para mulheres, não somente para engenheiras, mulheres e homens, né? Porque você é determinada, independente, conversando com você, dá para a gente tirar essas características, determinada, independente e corajosa, tá? Então, eu queria saber não só desses desafios que você já passou, já explicou, muito bem explicado, mas também essa sua trajetória até chegar a esse projeto que você coordena. Se eu não estou enganada, pelo que eu estudei para conversar com você, são 80 meninas que você coordena. Então, isso é super motivador, né? E interessante. Então, nós gostaríamos também de escutar você falar um pouquinho mais a respeito desse projeto. Então, como toda trajetória, às vezes eu falo assim, a gente imagina que vai ser uma linha reta, né? E eu confesso que a minha trajetória não é nem um pouco linha reta. Né? Mas como dizem, se você não tiver altos e baixos, é porque você já morreu, né? Então, eu tive vários altos e baixos, inclusive no meu processo aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá para o mestrado, aí peguei o título de mestrado em 2 anos. E aí comecei logo o início do meu doutorado e eu vim para cá com bolsa completa do Ciências Sem Fronteiras ainda. Eu fui da última leva do Ciências Sem Fronteiras. Eu peguei a primeira leva do Ciências Sem Fronteiras na graduação e fiz a graduação na Holanda, o sanduíche na Holanda, e aí depois eu vim para cá pro PhD. E aí eu cheguei aqui, depois do doutorado, eu tive professores que foram muito difíceis, tipo, eu tive uma trajetória muito difícil que levou a ter um câncer. Então, eu fui diagnosticada com câncer. E aí, eu fiquei assim, bom... Aí o médico falava, olha, eu não sei exatamente por que tu teve esse câncer, porque realmente tu não tem as características, né, desse câncer, tu não é obesa, tu não é uma senhora já idosa sem filhos. Então, e aí eu falei, aí ele falou assim, você tá muito estressada, tá dormindo bem, tá comendo bem? Eu falei, olha, eu tô fazendo PhD, dormir bem, comer bem, não é algo que eu consigo. Então, aí foi quando eu resolvi abandonar literalmente aquele projeto que eu estava trabalhando no doutorado, mudar de professor, mudar de laboratório, mudar de pesquisa e começar do zero. Para isso, a minha bolsa já tinha acabado. E eu falei, eu não vou desistir desse sonho agora, né? Então, eu falei, eu vou buscar uma forma de me manter aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha condições financeiras de pagar pelo curso de doutorado aqui, são $38.000 anual, só para a universidade, fora os custos de se manter aqui. Então, eu falei, eu comecei a procurar emprego dentro da universidade. E aí eu trabalhei supervisionando alunos internacionais, alunos de minorias, como eu, latinos, né? Aí então surgiu uma proposta para eu já fazia voluntariado para o Departamento de Mulheres na Engenharia. A Purdue tem o primeiro departamento de mulheres da engenharia criado nos Estados Unidos. É um departamento grande aqui, né? Então eu já fazia voluntariado para eles. Eu comecei como voluntária, aí fui contratada por hora, aí eu fui crescendo dentro do departamento. Então eles me contrataram como graduate assistant, como né, assistente de graduada, para supervisionar as meninas da graduação, né? No departamento de outreach, que são aqueles departamentos onde a gente sai para fazer atividades de engenharia com as crianças locais. Então, sim, eu tenho a minha chefe, que na verdade ela é professora, então ela me ajuda a avaliar se essas atividades estão de acordo com o nível escolar de cada criança, né? Então ela tem noção, esse tipo de atividade é bom para uma criança de 5 anos, esse tipo de atividade a gente vai fazer com os adolescentes de 16. E a gente tem vários eventos o ano inteiro, e a gente tem um time de 80 meninas. O que acontece? Eu desenvolvo as atividades de engenharia, eu ensino as minhas meninas, as minhas 80 meninas, e elas vão até as escolas locais aqui ensinar as crianças. Então, a gente atende quase 6.000 crianças por ano, né? E um time de 80 meninas, e esse time, lógico, tem as meninas que formam, a gente contrata mais, então tá sempre rotacionando, né, esse time. E é muito legal porque esse ano, inclusive,
a gente fez uma parceria com uma universidade no Brasil, né, em Salvador, que se chama Garotas 4.0, e aí a gente fez a gente aprendeu com a pandemia, né? Isso foi lá do bom Sim, da pandemia, que são esses eventos online, que a gente pode participar com gente do mundo inteiro. sim. Então, eu dei uma aula de atividades de engenharia para as meninas em Salvador, e junto com as crianças americanas. Então, foi um evento muito divertido, que eu Nossa, falava muito inglês e interessante. português, né? E aí as próprias crianças americanas faziam pergunta para as crianças brasileiras, as crianças brasileiras faziam pergunta para as crianças americanas, e rolou esse intercâmbio, e também eu mostro para ela que existem bolsas, né? Por exemplo, existe o grupo da Brasa, né, que é um grupo de alunos brasileiros que moram no exterior, e a gente tem toda uma associação no qual eles têm toda uma organização, existem bolsas de estudo para graduação, existem bolsas de estudo para pós, então essa história, eu já viajei em vários países do mundo a estudo, a trabalho, tudo graças a bolsas de estudo ou a contrato de trabalho. Então, eu nunca, né, paguei do bolso, assim, a minha família nunca teve condições de bancar tudo isso. Por exemplo, eu jamais teria condições de pagar 38 mil dólares anuais. Mas eu penso assim, falava minha avó, né? Quem tem boca vai Sim. a Roma, então quem corre atrás, a gente vai descobrir. E é isso o objetivo do Mulheres na Engenharia, né? Abrir essa oportunidade e divulgar essas opções e realmente mostrar que engenharia é um mercado de trabalho não somente, né, masculino, mas para todo mundo. E esses eventos são abertos para todos, tanto meninas quanto meninos, e a gente mostra para os meninos que a mulherada também sabe fazer engenharia muito bem, e a gente mostra para as meninas que sim, é um mercado de trabalho muito bom e que você, né, tem acesso. Bacana a explicação. Nossa, é apaixonante, né? Escutar você explicar e a motivação estampada no seu rosto, com relação bem feito e bonito de ver. Eu fiquei curiosa, essa faixa etária das meninas e meninos, qual é? Então, a gente trabalha com. Aqui é kindergarten até a high Tá. school, né? Então, seria o pré-primário Ok. até o ensino médio. Obrigada. Agora as meninas vão estar fazendo outras Imagina. perguntas. Boa noite, Juliana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Meu nome é Esila, sou engenheira civil, faço parte também aqui do Nesul. Eu queria saber, Juliana, de você. Muita gente ouve falar que engenharia civil é engenharia em qualquer parte do mundo, né? Quais são as principais diferenças que você viu, assim, você estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos? Quais são as principais diferenças entre a engenharia aqui do Brasil, que você teve experiência, a engenharia da Europa e a engenharia dos Estados Unidos? Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, prazer é meu. Bom, Essildo, eu acho que a principal diferença é que eu até hoje, assim, não existe eu acho que México ainda trabalha, mas são poucos países que ainda trabalham com o sistema construtivo do tijolo. Aqui nos Estados Unidos ainda é tipo como algo muito não se utiliza, para ser bem sincero. Na Europa também não, a gente trabalha com o drywall, né? No Brasil eu já trabalhava com drywall, né, que é o sistema construtivo seco, né? Então, dependendo da localização, a gente trabalha com o steel frame ou com wood frame, que seriam as estruturas de aço ou de madeira, e aí você faz o fechamento com o sistema construtivo seco. Porque um sistema construtivo, por exemplo, um tijolinho, né? A gente sabe o tamanho do tijolinho. Uma placa que pode ser por externo, a gente pode trabalhar com placa cimentícia ou por interno com placa de gesso. São placas, principalmente, por exemplo, quando eu já trabalhava com sistema construtivo seco no Brasil, as placas são bem menores do que as placas aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por exemplo, no Brasil, uma casinha de 2 pavimentos, às vezes tem época que demora 2 anos para ser executada. Aqui, isso aí, em 2, 3 meses está pronto, né? Então, eu vejo, assim, a agilidade do processo construtivo devido a materiais pré-fabricados, né? Então, isso vai muito mais rápido. Outra coisa que eu vejo também é que, por exemplo, principalmente aqui nos Estados Unidos, que são países desenvolvidos, a gente tem acesso muito fácil a maquinário, né? Então, por exemplo, eu também sou operadora de grua, né?
Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui ah, na universidade, um professor olhou para mim, né? Eu sou pequenininha, magrinha. Ele falou assim: não sei se você vai dar conta do laboratório. E aí eu falei: não, não se preocupa que eu vou dar um jeito. E realmente, o laboratório, a gente é o laboratório que a gente trabalha com experimentos de escala real. Então, eu tinha que trabalhar assim, carregando literalmente materiais pesados. E aí eu vi o sistema de grua no laboratório e falei: como é que eu faço para operar essas gruas? Você, não, tu tem que ser certificada. Falei: chá comigo, vou me certificar. Fiz o treinamento, peguei certificado, e aí todos os meninos queriam trabalhar comigo, porque eu era certificada em grua, né? Ninguém precisa carregar peso. Então eu vejo que aqui também acesso à grua, acesso né, a todos os equipamentos, por exemplo, Bobcat, todos esses grandes maquinários, qualquer obra pequenininha tem acesso. Então, facilita e vai muito mais rápido. Então, eu vejo que essa também é uma diferença, assim. E às vezes também, como é que eu vou te dizer? Pequenas coisas assim que a gente, não, mas isso vai custar muito mais caro. Aqui não tem tanto problema porque o material é mais barato, o material aqui é mais barato comparado com o sistema construtivo no Brasil, que ainda eu acho que o material no sistema seco é um pouco mais caro, mas a mão de obra aqui é mais cara. Então, mas também eu acho legal, porque tipo, a mão de obra é valorizada, né? Porque a gente precisa valorizar a nossa mão de obra também. Mas também não é qualquer que eu vejo assim no Brasil, às vezes, não sabe o que fazer da vida, vai trabalhar em construção. Aqui não, aqui a mão de obra tem que ter um pouco de especialização. Uhum. Perfeito, Juliana. Outra dúvida que eu tenho com relação a outros lugares do mundo, com relação Uhum, à quantidade de meninas fazendo engenharia. Aqui no Brasil, a uhum, gente viu, né, que ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, aumentou bastante a quantidade de meninas. Na minha turma já era quase meio a meio. E uhum. eu queria saber nos outros lugares como são. Então, aqui na Purdue, eu tenho acesso a esses dados pelo Departamento de Mulheres da Engenharia. Depende da engenharia. Por exemplo, a gente tem, deixa eu ver, 12 engenharias diferentes, desde engenharia nuclear até engenharia biomédica. Então, por exemplo, engenharia computacional. Então, dependendo do curso, eu sou civil, como você, né? Engenheira civil. A engenharia civil atualmente eu acho que está assim, quase 30%, que é um númerozinho legal. Mas, por exemplo, a engenharia biomédica, né, que muitas meninas fazem engenharia biomédica para depois serem médicas, por exemplo, ela já está 50-50, né? Engenharia ambiental também, se eu não me engano, está quase 50-50. Então, agora a gente tem engenharia elétrica, engenharia computacional, engenharia nuclear, a gente ainda tem números baixos, né? Então, dependendo da engenharia, mas como um todo, a gente está em torno de 26%, a Purdue como um todo, né, de alunos. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer. Eu acho que ainda assim, a engenharia às vezes assusta um pouco, né? Não só as mulheres, mas como um todo em geral. Então, só que é aquela, às vezes eu acho que é mais a criação, né? Não sei porque a minha mãe é arquiteta, então eu fui criada brincando em obra, medindo as coisas. Os números não me assustam, né? Então não sei se é um preconceito, mas também é algo que eu acho interessante, que hoje em dia a mulherada está vendo que engenharia é uma profissão bem paga, é uma profissão que pode te levar para qualquer lugar do mundo, que eu sempre falo, 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do planeta, né? Uhum. Então, acho que a mulherada tá abrindo o olho para essa profissão, porque hoje em dia, pelo menos no meu ponto de vista, a gente está lutando pelos espaços, por sermos mais independentes, né, financeiramente também, e essa é uma profissão que abre espaço para isso, né? Então, eu acho que temos muito o que crescer, né? Temos muito, mas ainda os números são baixos. Com certeza. Obrigada, Juliana. Vou passar agora a palavra para a engenheira Glaciele. Ela vai fazer as perguntas dela para você, tá bom? Obrigada. Obrigada. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite. O meu nome é Glaciele, eu sou engenheira eletricista e pós-graduada em segurança do trabalho também. E eu queria saber como é esse cenário para os engenheiros que saem do Brasil. Perdão. Você me Deu ouve? uma falhada. Só para confirmar, você perguntou
como é esse cenário para os engenheiros que saem do Brasil, é isso? Isso, como é que é essa situação, como é que é o mercado? Olha, eu vou falar que eu vejo que o mercado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, está muito bem, está aquecidíssimo. Eu recebo convites de ofertas o tempo todo. Lógico que é aquela história, é um engenheiro bem qualificado, né? Eu acho que porque também existe, principalmente aqui nos Estados Unidos, exige aquela legislação que a empresa não pode te contratar você sendo uma pessoa internacional, né? Se você não tem o green card e tudo mais, se você não tiver um diferencial. Porque, por exemplo, se um americano souber fazer exatamente aquilo que você faz, eles têm preferência em contratar um americano. Agora, se você tem uma qualificação diferenciada, por exemplo, pelo menos um mestrado, uma experiência na área, né? Então, tem mercado sim. Tem muito mercado. Eu acho que tem gente que fala assim, que fica com medo em função da licença, mas aqui a licença é basicamente fazer uma prova, né? Você tem que fazer a prova do FE, que é o Fundamentals of Engineering. E aí, depois dessa prova, você trabalha 5 anos com um engenheiro já, né, digamos assim, que já possui o CREA americano, que é o PE, o Professional License, e aí você faz uma outra prova e pega o seu PE, que é o Professional Engineer, né? Então, por exemplo, eu não tenho meu PE, eu não tenho minha license ainda, eu ainda não fiz essas provas, mas eu posso trabalhar, eu já trabalhei numa obra de construção de uma ponte na Flórida, mas o que que acontece? Eu não posso assinar ainda o meu design, né? Eu trabalho na construção, mas não sou eu a principal responsável pelo design, eu ainda não assino, né? Então, é possível você vir para cá, né? Você começar a trabalhar na área, e a forma mais fácil que eu recomendo para quem quer ir para o exterior, trabalhar, seja em qualquer país, eu sei porque eu tenho amigas minhas que são engenheiras trabalhando na Bélgica, trabalhando na Alemanha, trabalhando no Canadá, trabalhando na Austrália, começa com algum tipo de estudo, um curso de pós, um mestrado, um doutorado, mas você entra pelo estudo até para você conhecer como é que é o formato de trabalho aí, e aí, pelo estudo, você já sai contratada, né? Então, é muito mais fácil dessa forma. Lógico, você pode tentar vir direto para o mercado de trabalho, mas aqui, em função de legislação de visto e tudo mais, é mais difícil, principalmente nos Estados Unidos. Europa, Austrália e Canadá é mais fácil, né? Certo. Por exemplo, eu sei porque o Canadá tem aquele sistema de pontos que se você tiver infelizmente, é a velha história, né? Se você for bem qualificado, qualquer país do mundo vai te querer, né? Sim. Então, você foca na sua qualificação que você consegue ser contratado em qualquer canto do mundo. Ana, eu também gostaria de saber se você tem pretensão em retornar ao Brasil, desenvolver mais projetos, qual é a sua intenção para o futuro? Olha, eu confesso que essa é a tal da pergunta de US$ 1 milhão, né? Que a gente brinca. Eu confesso que eu ainda não sei o que vai acontecer quando eu me formar. Eu sou assim, eu já morei em 5 países diferentes, onde surgir a melhor oportunidade, onde o vento me levar, onde uma obra interessante me chamar, eu vou. Eu sei que eu vim para cá com bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Então, se quando eu formar eu decidir não retornar para o Brasil direto, eu tenho que pagar todo o valor dessa bolsa, o que não é um valor pequeno, então isso também conta. Então, eu também tenho que avaliar se a oportunidade que surgir será financeiramente viável para eu retornar esse valor ao governo brasileiro. Então, eu tenho que avaliar essa posição. Por isso que eu digo que é a pergunta de US$ 1 milhão, como se dizem, né? É mais ou menos, não digo que é US$ 1 milhão, mas eu tenho que pagar para praticamente US$ 350 mil se eu não retornar ao país, o que é um valor pesado. Então, Exatamente. exatamente. Então, eu ainda não sei o que eu vou fazer, né? Tem várias oportunidades aqui nos Estados Unidos, já recebi várias propostas e ofertas, o que me deixa bem, assim, com vontade de trabalhar aqui, de pegar minha licença aqui. Mas tem que avaliar, literalmente, o financeiro, ver se vai ser viável ou não, em função dessa dívida que eu tenho com o governo brasileiro, e que eu acho que nada mais justo, porque, afinal, eu vim para cá com essa bolsa. Mas, né, para quem está começando
essa pesquisa hoje, eu diria, se você se você gostaria de ficar flexível e não ter essa obrigação, né, com o governo, ou se você não tem essa intenção de retornar ao seu país, existem diversas bolsas, por exemplo, principalmente aqui nos Estados Unidos, na Europa, da própria universidade, né? Você não precisa de bolsa do governo brasileiro para estudar no exterior, né? Por exemplo, hoje eu estou trabalhando para a universidade, bancando meus estudos com o meu trabalho. E existem diversas oportunidades dessa mesma forma, que você não fica amarrada ao governo brasileiro, né? Então, lógico, tem gente que o objetivo realmente é vir, estudar e retornar, ótimo, né? Porque você retornando, você não tem que pagar nada, né? Certo. Obrigada, Juliana. Eu acho que eram essas as minhas perguntas. Desejo sucesso para você. Você tem uma carreira maravilhosa ainda à frente, né? E agora eu vou passar então para Carla, nossa engenheira, fazer as perguntas para você agora. Obrigada. Boa noite, Juliana, tudo bom? Bom, Eu sou a Carla, eu sou engenheira civil também, como você, e sou engenheira de segurança do trabalho, mas uma engenheira civil aí, né? Eu vim para a segurança do trabalho, porque meu pai é técnico de segurança do trabalho, né? Então, como você, desde pequena também, a gente desenhava em cima de projetos de preventivo contra incêndio, que eu lembro que meu pai trabalhou na Eletrosul, então eu já fui, de alguma forma, sendo, né, colocada também nessa parte de engenharia, e por questões, eu acho que no Brasil a gente tem muito aquela coisa de português, matemática, né, então o pessoal que gosta de matemática vai para engenharia, pelo menos, né, acho que quando a gente era pequena era isso, né, quando você ia bem em matemática, você vai ser engenheira, todo mundo já falava isso, né, e aí vai por isso, e aí as crianças levam para a escola e os amigos também fazem isso, e aí quando chega no terceiro lá para o vestibular, a gente está naquela, né, eu gosto de matemática, física e química, dou bem, as provas, né, eu tiro nota boa, então eu vou ser engenheira. Não gosto de cálculo, eu vou para o direito, por exemplo, eu vou para medicina, né, então tem isso, eu acho que é um pouquinho de cultura aqui no país, né, essa coisa de ser engenheira, senão que a mulher não possa ser engenheira, porque a minha turma, ela foi quase a metade de mulheres de engenharia civil, né, então lá em 96, então já faz um bom tempo, né, mas a gente sabe disso, aqui também tem essa parte da ambiental, a parte da civil, você tem mais mulheres, mecatrônica, elétrica, né? São engenharias um pouco mais puxadas, que demandam um pouco mais de atenção, talvez, né? Não tão fáceis, né? E às vezes os professores também não são fáceis, né? Às vezes a gente escuta piadinha até dos professores também, né? Então tem tudo isso, né? Que eu acho que mais a já gente... ouvi muita. Eu lembro na minha graduação, tinha um professor, mas hoje em dia eu agradeço a ele, porque ele me deixou assim, tough, como a gente fala, né? Eu virei e fiquei durona. Mas eu levantava a mão e ele olhava para mim e falava assim: loirinha, loirinha, não vai me fazer pergunta burra. Cálculo 1. Isso era cálculo 1. Eu lembro desse professor até hoje. Mas só de raiva eu fui a melhor nota da turma. Só de raiva. Então, a gente tem um pouco disso ainda. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Você tem uma primeira formação, né? Antes da engenharia, você fez jornalismo, né? E o que que te levou a fazer engenharia depois do jornalismo? Porque são totalmente, digamos, diferentes, né? Entendimentos. E aí, essa é a minha primeira pergunta para você. Então, quando você começou a falar que gosta de matemática, vai para engenharia, eu falei, eu sou o oposto, né? Na verdade, o meu forte era história. Eu sempre fui uma boa aluna, né? Sempre fui uma boa aluna, assim, em geral. Mas história era o meu forte. História, geografia. Eu sempre gabaritava em história e geografia. Matemática eu era boa, mas não era assim como história e geografia. E na época, a minha mãe, como eu lhe falei, minha mãe é arquiteta, e eu cresci em obra e tudo mais, falei, não quero isso de jeito nenhum. E na época eu passei no vestibular no segundo ano do segundo grau. Aí eu fiz uma loucura assim de um supletivo só de prova para pegar o diploma e entrei na faculdade aos 16. E na época eu já trabalhava com comerciais de TV.
porque quando com 6 anos de idade me acharam num shopping, aquela coisa. Eles falam assim, eu sempre fui tagarela, né? Dá pra ver que eu falo muito. E aí eles falaram assim, sua filha é bonitinha, não sei o quê, ela não tem vergonha de falar nas câmeras, leva ela para fazer uns comerciais. E aí com 6 anos de idade eu comecei fazendo comerciais de TV. E trabalhei com isso dos 6 até a faculdade. E aí, na época, eu entrei no jornalismo porque eu falava, já fazia comercial, né? Já trabalho com isso, acho que o jornalismo vai ser uma coisa interessante. Falei, não quero trabalhar com essa história de obra que minha mãe trabalha. Bem aquela coisa adolescente, né? Quero ser o oposto dos meus pais. Entrei no jornalismo, formei no jornalismo, já trabalhava como jornalista apresentando um programa de TV de esportes radicais. E então aconteceu que entrou uma lei no Brasil, onde você não precisava mais ser jornalista para trabalhar como jornalista, né? Então você tirou aquele requisito do diploma. O que aconteceu? Os salários lá embaixo, né? E na época eu já estava trabalhando como apresentadora desse programa de esportes radicais. Eu cheguei para o meu chefe, olha, formei, né? Formei, e ele falou, pois é, né? Não precisa aumentar o seu salário, porque não tem essa obrigatoriedade. Você já está ganhando mais do que o normal. E aí, só que não era o salário de jornalista, eu estava ganhando, né? Era na época o quê? 800, 900 reais. Eu falei, como é que eu vou, né? Me provar, como é que eu vou pagar minhas contas com isso? E bem nessa época, minha mãe estava precisando de um desenhista de AutoCAD para os projetos dela, porque minha mãe é arquiteta, assim, que ela aprendeu a desenhar na prancheta, né? E aí ela falou assim, eu preciso de um desenhista, porque ela falou assim, eu não gosto dessa coisa de desenhar AutoCAD, então minha mãe contratava um desenhista, ela desenhava na prancheta, passava para um desenhista e o desenhista fazia em AutoCAD. E eu falei, mãe, quanto é que você vai pagar para esse desenhista aí? Eu falei, opa, estava pagando melhor do que o meu salário como jornalista. Aí eu falei, mãe, quer saber? Vou virar só desenhista. Aí eu eu tinha minha matrícula da Federal, né? Que eu entrei na Federal, mas como no fim eu nunca me formei na Federal, porque como comecei a trabalhar em Itajaí e eu morava em Florianópolis, aí o meu chefe dessa empresa de esportes radicais do programa de TV começou a pagar a minha faculdade para eu estudar à noite e trabalhar durante o dia para eles. Mas eu tinha minha matrícula lá da Federal. Eu falei, vou puxar umas matérias na Federal lá. E puxei AutoCAD e comecei a fazer. E aí eu falei, mãe, eu sei fazer AutoCAD, vou fazer os teus projetos. E aí, beleza, comecei a trabalhar para minha mãe. E a minha mãe falou, minha filha, como é que você vai continuar trabalhando o dia que eu não existir mais, né? Você tem que poder criar os seus projetos e assinar os seus projetos, porque eu era só a desenhista, minha mãe que assinava. E eu falei, mãe, mas como é que eu vou fazer isso? Falei, uai, vai pra faculdade e pega o diploma. Falei, de novo, tudo de novo, não quero. Ela falou assim, então tu não pode ser minha desenhista, porque eu não vou querer que tu fique numa profissão que não, né, teoricamente não tem futuro, assim, se você não puder assinar os seus projetos. E assim foi, voltei para a faculdade, né? E aí, quando eu entrei na primeira fase de engenharia civil, uma professora, que eu amo até hoje, que é a professora Regina Davison Dias, ela falou assim, eu vi falar que existe uma jornalista fazendo engenharia, é isso mesmo? Eu falei, sou jornalista, formada, tudo. E ela falou assim, então, vou te contratar para o meu projeto de pesquisa, que era na área de geotecnia, que atualmente é onde eu faço meu PhD, sobre deslizamentos de encostas, porque eu preciso de alguém que escreva bem. E engenheiro não tem essa fama de escrever bem, né? Então, eles falaram assim, como você é jornalista, você vai começar escrevendo. Eu falei, perfeito, é o que eu sei fazer. E aí, para eu começar a escrever melhor os artigos, ela falou assim, por que tu não vai para o laboratório e vê os experimentos, que aí tu consegue escrever melhor sobre os experimentos? E assim eu iniciei já na engenharia geotécnica, na minha primeira fase, e aí já entrei no caminho da pesquisa, né? E graças a essa professora e várias outras, como a professora Elô, né? Professoras Paolas, grandes mulheres que eu conheço, e elas toparam a minha loucura quando eu falei que eu ia fazer o mestrado. Na verdade, eu vim para cá, para os Estados Unidos, direto para o doutorado.
Eu fui matriculada direto como aluna de doutorado. Eu peguei o mestrado no meio do caminho, como eles dizem, underway, mas eu vim direto para o doutorado. E no Brasil o povo não sabe que isso é possível, né? E as professoras Elo e a professora Paola, a professora Regina falaram, não, vai, tu tem experiência de pesquisa, tu já tinha feito sanduíche na Europa, eu já tinha trabalhado num projeto na Espanha, nesse sanduíche que eu fiz na Europa, e tu tem experiência, tem condições de ir direto para o doutorado. E aí eu fui, e graças a essas mulheres que acreditaram na minha loucura, que eu vim. Mas eu sou, e por isso mesmo que eu trabalho nesse departamento de mulheres da engenharia, para mostrar que não necessariamente, ai, você precisa ser apaixonada por matemática para ser engenheira. Você precisa saber fazer o básico de matemática para ser engenheira, mas matemática, confesso que nunca foi a minha primeira paixão. Mas eu gosto do processo do design, né? Eu gosto de pegar um terreno vazio e projetar, e lá, pum, hoje a pessoa está usando a ponte que eu ajudei a projetar. Então, esse processo da engenharia que é o que me apaixona, né? Então, acho que também é bom desmistificar essa história de que, ai, não, você só pode ser engenheiro se você for apaixonado por matemática, né, física. Eu sou um caso que eu não sou, mas eu estou fazendo doutorado em engenharia, então é possível, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que o processo da criatividade e engenharia é feito por pessoas também, né? Uhum, Então, e aí entra também essa parte, né, da segurança do trabalho, tudo, a interação entre as pessoas, né? E extremamente importante hoje, né? A gente fala de inovação, a gente fala de criatividade hoje, né? Eu acho que muitos anos exatamente. atrás a gente não falava nos anos 70, 80, 90, né? Poucas vezes se falava isso, né? E era mais os arquitetos, digamos assim, que falava mais disso, né? E que interagia com isso, mas é extremamente importante, né? E eu vejo hoje também tem o auxílio de muitos softwares de cálculo e tudo mais, né? Então, você também, você não vai calcular um prédio inteiro à mão. Lógico, você tem que saber fazer, mas você não vai precisar fazendo, você, né? Existem muitos recursos hoje em dia, né? Planilha de software, Excel, você não vai precisar literalmente ficar lá calculando páginas e páginas à mão, né? Então, eu acho que tem que tirar esse medo, né, da matemática. É isso, justamente. Então, acho que essa é a minhas perguntas, né? Nossa conversa. Aí eu vou passar agora para. Então, te agradeço, né? Eu acho, quando eu escutei os áudios que a Cláudia encaminhou ali, é muito inspirador para a gente, para todas nós, né? E para as meninas aí, para homens também, porque homens também têm filhas, né? Uhum. Então, acho que tem que pensar por essa forma também, não só para a gente, mas para as nossas filhas e para homens que têm filhas, né? E aí, por aí vai, aí, acho que é aí que começa todo o processo. E para mulheres também, né, terem também essa coisa que meninas também podem ser, então as filhas podem ser engenheiras também, Uhum. né? Eu acho que tem isso também. E então eu passo agora para a Vanessa Aguirre, minha colega, e te agradeço extremamente por estar aqui com a gente hoje, tá? E que Imagina, o possamos ter prazer é outras meu, oportunidades também de conversar também, com tá? certeza. Boa noite, Juliana. Boa noite, gurias. Então, eu sou a Vanessa Aguirre. Eu sou formada em engenharia civil e tenho a pós em engenharia de segurança do trabalho, tá? Atuo mais na área de segurança do trabalho. É um prazer tê-la conosco. E Prazer é hoje meu. a minha pergunta para você seria mais voltado ao projeto de Mulheres ali 4.0 que você comentou antes. Isso chamou muito minha atenção. Garanto que também chama a atenção das outras garotas, né? E pelo que eu entendi, ele é voltado para meninas do ensino fundamental e médio. É isso? Isso. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho com crianças desde 5 anos de idade até entrar na faculdade, né? Dos 5 aos 16, 17. Então a gente, obviamente, quando a gente trabalha com as crianças mais novas, a gente não está falando assim, vem fazer faculdade em engenharia civil, né? A gente trabalha de forma lúdica. A gente trabalha assim, vamos criar, por exemplo, a atividade, eu vou falar dessa semana, né, que eu trabalhei, que a gente estava fazendo com as crianças. A gente estava criando barcos.
né? A gente, na verdade, não precisava ser barco, mas a gente estava criando uma estrutura que precisava ser flutuante e que precisava suportar um certo peso. Então, a gente tinha umas rodelinhas de peso para colocar em cima dos barquinhos. E então, e todo esse processo, como é que a gente faz? A gente sempre começa com uma folha de papel em branco, né? Um lápis, borracha, e fala assim: primeiro você pensa no seu design, você desenha a sua ideia, né? Então, a gente começa com o lúdico. E a cada semestre, não, por semestre a gente trabalha com 2 a 3 atividades em cada escola. A gente vai mais de uma vez na mesma escola. Então, a gente também apresenta atividades de diferentes engenharias. Então, talvez uma criança não vá gostar do barco, mas vai gostar de construir uma ponte, ou não vai gostar de ponte, mas vai gostar de construir um joelho mecânico para a gente trabalhar a engenharia biomédica, ou a gente vai fazer uma brincadeira de um sistema industrial, por exemplo, como simular a Amazon, que vai trazer o pacote na porta da sua casa, né? Então, a gente trabalha apresentando também as diversas formas de engenharia. Porque também existe essa forma que todo mundo, para ser engenheiro, eu tenho que estar com um chapéu de obra, bota de obra. Não necessariamente hoje em dia, né? Existem diversas engenharias, né? Engenheiro de software, né? Engenheiro nuclear, engenheiro biomédico. Então, você não necessariamente você precisa ser aquele engenheiro pé na obra, como se diz. Então, a gente, com as crianças menores, a gente apresenta, assim, todo esse lado lúdico, né? E as diferentes engenharias. E para as crianças mais velhas, que já estão se preparando para entrar na universidade, então a gente tem um papo mais sério, assim, ó, a gente apresenta todos os cursos de engenharia, né, todas as diferenças, a gente apresenta também a média salarial, né, porque hoje em dia todo mundo tem esse interesse, ninguém quer ser dependente financeiramente, eu vejo que isso é uma tendência no mundo inteiro, essa história de que a mulher ficava em casa só lavando e passando, eu acho que já passou, né? Então, a gente apresenta uma realidade onde realmente a engenharia, você pode ter um mercado de trabalho que significa o mundo inteiro, né? Eu sempre brinco aí com o meu mapinha que qualquer lugar do mundo precisa de engenheiro, né? Então, a gente apresenta todas as qualidades dessa profissão. Você pode ter a sua flexibilidade de localização, existem amigos meus que trabalham de forma virtual, né? Existe flexibilidade geográfica, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, sendo engenheiro. Então, acho que pensar grande, né? Eu acho que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande e engenharia dá essa oportunidade, né? Eu vejo que, lógico, não que não seja possível, mas, por exemplo, profissões como o direito já fica mais restrito a leis locais, né? Mas a engenharia, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo, e eu apresento essas oportunidades para as meninas e falo, é legal, você também, né? Quem não quer ser bem pago, quem não quer viajar o mundo, quem não quer ter uma profissão valorizada, e a engenharia é um mercado que só cada vez tende a valorizar mais, né? Tudo no mundo, assim, passa na mão do engenheiro, praticamente. E esse projeto você falou ali que participou em Salvador, né? Uhum. Ele é disponível em outras regiões do Brasil? Como que funciona? Então, esse projeto do Garotas 4.0, na verdade, é o Senai Cimatec que coordena esse projeto em Salvador. E aí, as professoras desse projeto do Garotas 4.0 vieram para Purdue, passaram 2 semanas com a gente, aprendendo como a gente faz o sistema de como é que para a gente poder atingir um número grande de crianças, né? Eu não vou ter condições de ir pessoalmente e ensinar cada uma dessas quase 6.000 crianças. Então, como é que a gente faz? A gente ensina as meninas da graduação e as meninas da graduação ensinam as crianças. Então, a gente tem eventos diários para poder atingir essa grande população. Então, esse projeto em Salvador, na verdade, é uma iniciativa do Senai Cimatec, da universidade lá, e eles queriam aprender com a gente como que eles poderiam ampliar, né, esse projeto. Então, é um projeto ainda focado no Senai Cimatec em Salvador, né? Obviamente, eu tenho contato direto com as professoras de lá, né? Tenho certeza que se alguém quiser replicar em outras universidades, né, eu acho que elas também estariam abertas a conversar. Eu sei também até que a professora Elô, da Unisul, ela também tem um projeto, né, que ela ensina crianças na Unisul.
Então, a gente pode, né, juntar os braços, como se diz, e ampliar. Eu acho que uma coisa que as professoras falaram muito lá em Salvador, às vezes são crianças que não têm acesso, né? E às vezes, assim, como é que elas podem sonhar com isso se elas nem sabem que existem? Então, eu acho que esse é o principal projeto, é mostrar que sim, é possível, sim, existem meios onde você não precisa ter dinheiro, onde existem bolsas de estudo. Sim, você precisa se preparar para essas bolsas, mas que é possível, né? Então, acho que mostrar para elas que existe pessoas que já conseguiram e que não é também um bicho de sete cabeças, assim, porque eu vejo, assim, a minha carreira, né, teve muitos altos e baixos, eu tive um câncer, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que abandonar tudo, aí no fim consegui um emprego aqui na universidade. Então, eu acho que a principal fonte, assim, de inspiração que eu tento passar para as meninas é não desistir, porque eu lembro quando eu quis fazer o doutorado no exterior, eu lembro que um grupinho de amigas minhas falou, vamos, vamos, vamos. Mas aí uma não passa na prova do inglês, aí desiste. Outra não passa na prova do GRE, que é a prova dos graduates, que é para você entrar na pós-graduação, aí desiste. Então, acho que eu não passei em várias dessas provas, mas eu fiz de novo. Eu tentei de novo, né? Então, acho que o principal é que às vezes a pessoa tenta uma, duas vezes, ou como dizem os atletas, né? Eu treinei anos, né? Tem aquele corredor africano, né? Eu treinei anos para correr 9 segundos, e hoje ele é o cara mais rápido do mundo, né? Mas tem gente que desiste em um mês de tentativa, né? Tem gente que, não, vou estudar um mês e se não passar, não passou. Não é assim, né? Eu acho que se você sonha alto, você tem que estar disposto a correr atrás, né? Mas é possível. Ótimo, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento. Acredito que também essa última fala sua, né, de ser perseverante, não Uhum. desistir na primeira prova, né? Isso é muito válido. Então agora eu passo, né, para a nossa colega Vanessa. Boa noite, meninas. Boa noite, Juliana. Bom, gente, olha, é muito confortável para mim ser a última, porque minhas amigas já falaram tanto, e você mesmo é uma fonte de inspiração, em vários sentidos, tá? A tua história é uma fonte de inspiração e você é uma inspiração pela tua trajetória. Eu penso assim, é um dos grandes exemplos, assim, aproveita os insights. Quando a vida te der um limão, faz uma limonada, uma caipirinha, né? Não sei, a gente já passou do horário. Mas a tua jornada, você fala ela de uma forma tão leve, tão fluida, e ao mesmo tempo, né, você deve ter passado por muitos percalços a todo momento, Uhum. mas você foi se reinventando continuamente. E eu acho que isso é uma das. Claro que você, na tua história, você deu muitas, muitas lições para muitas de nós, né? Você disse, a minha principal fonte de inspiração é não desista. Não, eu não desista, aproveita os insights, aproveita quando está passando o ônibus, né? Aproveita a onda, surfa na onda, não desista, né? Não desista do que você quer. E se você não quer ainda, escuta o universo, né? Eu tenho dom de falar, né? Eu também, eu falo pelos cotovelos, então estamos juntos aí. Mas eu vou trabalhar como jornalista. Ah, tá. A mãe está precisando de uma desenhista. Vamos lá. Vou fazer engenharia. Vamos lá. Então, o tempo todo, sabe, se reinventando. E uma forma de a flexibilidade que você demonstrou e não tá engessada, né? Uhum. Então, o se reinventar constantemente, né? Uhum. Isso eu acho que é uma das características que você trouxe muito para todas nós aqui e para todas as pessoas que estão assistindo essa live, né? Não se engesse, não fique assim, sabe? Aproveita, estuda e principalmente se qualifica, né? Uhum. Tu falou também, qualquer lugar do mundo precisa de uma engenheira. E eu digo assim, qualquer lugar do mundo precisa de pessoas qualificadas, determinadas e dinâmicas, né? E aí, nossa, para mim foi assim, foi uma aula, tá? E de você e de todas as meninas.
eu era daquelas também. Ah, eu sou engenheira, viu? Já me passei. Sou engenheira sanitarista e ambiental de primeira formação. Depois fui fazendo outras. E quando eu fui, quando eu entrei para engenharia elétrica, éramos só eu e outra colega de mulheres. Depois eu mudei para sanitarista e ambiental. Eu fui a única mulher que se formou na minha turma. Então, imagina, naquele filme que passa homenagem aos pais, o único bebê de lacinho, adivinha quem era? Joe. E também na infância, assim, sempre eu montei, desmontei carrinho. Na minha época era Falcon. Eu não ganhava Suzy nem Barbie, eu ganhava Falcon. E eu adorava uma retroescavadeira, né? Então, assim, mas não é por isso que eu disse, vou fazer engenharia. Não, é porque as coisas foram acontecendo e eu também fui aproveitando as oportunidades. Eu acho que isso tudo é muito interessante, essa tua fala, porque como a tua mãe é da época da prancheta, eu e a Cláudia também, da época da prancheta, do nanquim, que borrava tudo, cálculo de treliça, que a gente não sabia para onde ia caminhar o cálculo de treliça, tu botava uma folha 4, depois outra 4, e ia para lá. E hoje é o reinventar continuamente, e nós sabemos que as tecnologias estão aí, as normas, assim como as normas de segurança do trabalho, que a gente conversa muito aqui entre nós, ela está o tempo todo se atualizando, e nós temos que estar acompanhando isso, né, constantemente, e além das tecnologias, dos softwares. E a questão de fazer o limão com a limonada, fazer o limão, né, aparecem para nós inúmeros desafios. Então, assim, como eu sou a última a falar, claro que a Cláudia vai fazer o encerramento, eu vou pegar o gancho da Cláudia, né, que ela perguntou sobre os teus desafios, que você enfrentou. E eu complemento agora perguntando o que você pretende, quais os teus futuros desafios, né? Você tem tantos projetos em andamento, tem tantos planos, até porque você não para, até eu te perguntar como é que tu consegue, guria, né? Tu tem tantos projetos, tantos planos, né? E projetos assim lindos, esse das meninas e todos, né? Então, o que você está esperando, ou se já está programado daqui para frente? E eu só concluiria que a live, o nosso núcleo é formado por engenheiras, né? E assim, eu senti tanto poder, então eu diria, né, que até hoje foi mais uma demonstração de um núcleo de empoderamento de mulheres engenheiras, né? Porque cada uma com a sua história, cada uma se complementando. Eu acredito que essa live vai ser vista, revista muitas e muitas vezes, né? Então, a minha pergunta é essa, né? Seu futuro, o que tu está vislumbrando? Olha, então, o meu futuro é finalmente formar no doutorado, porque teve, né, vários altos e baixos. Eu comecei com doutorado na área como você me falou, eu sempre estou me reinventando. Então, eu trabalhava na área mais experimentalista, né, na área de geotechnical engineering, mas experimentalista. Eu trabalhava em laboratório, com ensaios laboratoriais. E aí, quando eu resolvi sair daquele laboratório e recomeçar meu doutorado do zero, agora eu estou trabalhando na área de análises numéricas. Então, e eu estou trabalhando também na área que é, como eu falei, moonquakes. Eu estou trabalhando na área sísmica, que é um conhecimento que eu também não tinha pelo Brasil, por não termos, né, esse tipo de earthquake. Ai, meu Deus, faltou a palavra agora em português. Terremoto. E então o meu objetivo é finalmente formar, né? Porque eu acho que eu finalmente formar e poder realmente trabalhar. Eu sinto saudade, assim, realmente de trabalhar como engenheira, de fazer os meus designs. O meu objetivo é pegar, talvez, a licença aqui nos Estados Unidos, se eu permanecer aqui. Eu ainda confesso que eu ainda estou muito assim, não sei exatamente para onde eu vou. Mas é pelo fato de que, como eu trabalho, e eu adoro o meu trabalho, como você falou, do Mulheres na Engenharia, às vezes eu me dedico demais ao meu trabalho e faço menos o meu PhD, então eu tenho que tentar voltar a terminar o meu PhD, porque eu sei que eu também, atuando como engenheira, né, eu posso abrir digamos assim, eu já ajudo. Já teve alguns outros alunos que já vieram para a Purdue University aqui nos Estados Unidos, que eu auxiliei eles fazerem todo o processo de aplicação. Então, o meu objetivo seja lá onde eu for no mundo, é poder espalhar a informação, espalhar que é possível, espalhar conhecimento. Porque eu vejo, assim,
tem pessoas que falta só a oportunidade de sonhar, né? Então, seja lá onde eu for, se eu for trabalhar de volta ao Brasil, se eu for trabalhar aqui, eu sempre vou querer, obviamente, eu sempre tenho o objetivo de ajudar o meu país, né? Ajudar da minha terrinha, como se fala. Mas eu vejo assim, quem tem vontade de trabalhar e quem tem dedicação, eu sempre tenho interesse em auxiliar, né? Lógico, tem aqueles alunos que falam assim, eu não falo inglês, mas quero estudar nos Estados Unidos. Falei, bom, primeira coisa é estudar inglês, né? Ah, então, né, temos que se autoajudar. Mas o meu objetivo é espalhar conhecimento, seja para onde eu for, o que eu for fazer, eu acho que esse é o meu objetivo. Bom, muito obrigada, muito obrigada. Você é uma, meu Deus, uma fofa, uma querida, e a didática com que você transmite é muito fluida, sabe? Então, eu acredito que todas as meninas lá do curso, do programa, devem estar amando, porque parece ser tão fácil, né? Mas isso é porque você põe muita emoção, muito coração, né, no que você faz, e isso é visivelmente. Então, muito obrigada, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu sou, às vezes, eu realmente, assim, quando eu gosto da coisa, eu me jogo de cabeça, assim, tudo que eu faço, às vezes eu mudo o objetivo, né? Que nem eu tava no jornalismo, agora eu tô na engenharia, mas tudo que eu faço com paixão. Obrigada. Ô, Juliana, muito obrigada. Que inspiração, que live gostosa, que papo agradável, que inteligência, que carreira, né? Invejável a sua. Eu vou te fazer mais uma pergunta e um convite. Eu me vejo, né, algumas questões que você está comentando, partes da sua carreira internacional, com relação à minha, né? Eu iniciei também no estágio no exterior, tá? Eu estagiava aqui numa empresa, aqui em Florianópolis, e surgiu uma oportunidade de eu continuar no exterior, esse meu estágio na área de engenharia. A empresa propôs, né, me indicou, porém eu tinha que ter toda a documentação e eu comecei a correr atrás. Fui na universidade, verifiquei o que precisava de documentação e foi quando eu soube, né, quando eu fui informada na universidade que eu era a primeira aluna da engenharia sanitária e ambiental a fazer um estágio no exterior. Eu não sei, nunca fui atrás da informação, mas foi o que me falaram na época. E a empresa, ela indicou, né, esta oportunidade, vamos dizer assim, mas não pagavam nada, não iriam pagar. Então eu conversei com meu pai e ele disse: eu pago. Pagou as passagens, a minha estadia, né, e o meu sustento no período do meu estágio lá no México. E ele sempre disse para mim assim, ó, não para, não podemos estacionar. E depois dessa oportunidade, dessa experiência, vieram outras e outras e outras e assim por diante. Então, o conhecimento é importante, mas nós, né, ultrapassar, vamos dizer assim, as barreiras, né, quebrar essas barreiras e ter coragem. Também já morei na Argentina, trabalhei numa obra grande na Patagônia, morei em mais um país também. Então, assim, o céu não é um limite, né? Mas com isso tudo que eu tô conversando, eu gostaria de te perguntar, Juliana, o céu é um limite ou o céu não é um limite para Juliana Pereira? Hoje eu vou te dizer que o céu não é o limite, porque eu estou trabalhando na Lua com o objetivo de Marte. Então, o céu não é o limite. Como eu informei, uma pergunta e um convite. A pergunta já foi. O convite, Juliana, é se você gostaria e aceitaria fazer parte do NESUL, do Núcleo de Engenheiras do Sul, na função de diretora internacional. Nós ficamos muito felizes com a tua participação,
uma pessoa que tem o perfil que nós buscamos para fazer parte do NESU e para vir para agregar conosco. Aqui temos engenheiras com carreiras incríveis também, com histórias de vida muito inspiradoras como a sua. Então eu gostaria de fazer esse convite gentilmente e humildemente. Olha, é a minha honra participar, com certeza. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de ser convidada, porque, né, é um núcleo de mulheres de engenheiras do Sul, né, que é exatamente o que eu sou. E é uma honra estar participando desse grupo de mulheres com muito mais experiência, né, profissionais, inclusive, do que eu. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Aliás, nós que agradecemos. Cláudia, é uma honra participar, eu agradeço o convite, né? Tá nesse grupo de mulheres, né, com muito mais experiência profissional que eu, e eu acho que a gente tem mais que uma ajudar a outra, porque essa história de que mulher compete com mulher não tá com nada, eu sou mais daquela que uma tem que puxar a mão da outra e a gente trazer mais e a gente crescer juntas. Então é isso aí, a gente não solta uma mão da outra. Obrigada pelo convite, é uma honra participar, uma honra estar aqui. E eu agradeço, estou à disposição, né, o que precisarem. Né, muita gente me acha no LinkedIn e tudo mais, então estou à disposição. Pode mandar mensagem lá que eu ajudo o que for possível e com certeza vamos ajudar o grupo aqui também. Obrigada, Juliana. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história tão motivadora para todos nós. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Este foi o nosso Papo de Domingo de hoje. Até breve. Beijo da engenheira.